Doutor Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Agradeço pela disponibilidade do seu tempo para explicar para a gente, né, o que é esse programa e também as consequências do encerramento dele. Bem-vindo. Muito obrigado, Lara. Então, vamos lá, vamos explicar o que que é essa questão de checagem, de verificação, que antes era feita por empresas contratadas e também por sistema de inteligência artificial e de checagens automatizadas internas da própria Meta. Então, a ideia é que isso nos Estados Unidos seja completamente descontinuado e comecem a ser feitas apenas notas em determinadas comunidades e grupos, como é feito no X, e como são essas notas? São usuários que entram nesses grupos e falam: olha, esse conteúdo aqui é fake news, esse conteúdo aqui não é baseado em fatos, ou é discriminatório, e assim por diante. Então, ele depende de uma ação agora dos próprios usuários, ao passo que antes, ou em alguma medida ainda no Brasil ainda é feito, né? Antes você tinha, na verdade, uma checagem independente que era feita pela própria empresa de que os dados de fato eram verdadeiros ou não, né? Essa é a diferença. Essas notas de comunidade, que é o que a gente já tem no antigo Twitter, né, o X, já funciona dessa forma, mas elas são o suficiente para abarcar o que o programa de checagem abarca no sentido de combate à desinformação? Com certeza não. A checagem ela vai ser voluntária, né? Vamos começar por aí. Então, a gente vai depender muito do que as pessoas acabam enxergando como conteúdo discriminatório ou não. Vai ter muito mais, vai ter uma difusão muito maior de informações verdadeiras e falsas que a gente não vai conseguir controlar, com certeza. Pois é, a gente teve no ano passado o, o Twitter, né, X, tendo problemas com a justiça brasileira, né? É, ficou suspenso, se eu não me engano, por mais de um mês, no fim do ano passado, por questões de não obedecimento a determinações da justiça, também relacionada a essa situação de desinformação, de fake news, contas que eram acusadas pela justiça como espalhadoras, né, propagadoras de notícias falsas, de desinformação. A Meta, que é dona inclusive das redes sociais que nós mais utilizamos aqui no Brasil, né? O Instagram, uma rede social gigantesca, o Facebook, o WhatsApp, apesar de que o WhatsApp não entra nessa questão de programa de checagem, porque funciona de uma forma diferente, né? Mas a gente pode esperar para os próximos meses, especialmente se esse programa de checagem se encerrar por completo aqui no Brasil, a gente pode esperar para os próximos meses um problema da Meta, das redes sociais da Meta com a justiça brasileira? Olha, difícil prever o futuro, mas a tendência, a inclinação, com a retirada de um sistema da própria empresa de checagem que verificava fatos, para a gente passar para um sistema voluntário dos próprios usuários, que são as notas em comunidade, a gente deve ver um aumento do número de informações, tanto de ódio e conteúdo de desinformação aumentando. Eu acho que sim, a gente deve esperar uma ação maior do judiciário nesse sentido e possivelmente a gente pode até acabar vendo uma ação maior do STF, como foi no caso do Elon Musk no passado, né, do X. Então a gente deve até talvez alguma coisa no âmbito do inquérito das fake news, né, e dos atos antidemocráticos. Então pode ser que a gente enxergue aí uma ação do próprio ministro Alexandre de Moraes, em alguma medida, tentando proteger o país dessa desinformação. Então, acho que se a gente pudesse aqui apostar, seria uma aposta razoável de se fazer. Quando Mark Zuckerberg, que é o CEO da Meta, anunciou essa medida de encerramento lá nos Estados Unidos por completo do programa de checagem de fatos, ele falou muito sobre liberdade de expressão, né? Garantir a liberdade de expressão, que é algo que a Meta preza,
Queria que o senhor falasse como é que o senhor enxerga isso. Se esse fim do programa, ele de alguma forma garante ou abre espaço para uma maior liberdade de expressão, ou se isso pode acabar sendo extrapolado para uma liberdade de agressão, por exemplo, né? Lara, eu acho que você colocou bem a questão, que é a seguinte, né? Liberdade de expressão não é a mesma coisa que, por exemplo, desinformação. Então, a tendência é que a gente tenha conteúdos falsos, até gerados por inteligência artificial, passando a fazer parte, fazer mais parte, né? Já faz parte, mas saindo mais nessas redes. Isso não vai ser positivo para a democracia, isso não vai ser positivo, a princípio, para a liberdade de expressão. Podem ter conteúdos que, eventualmente, vão acabar legítimos, que vão acabar sendo privilegiados, mas, de um modo geral, a gente pode falar que a situação vai piorar. E o que é curioso é que a Meta, em especial, é uma empresa que sempre foi muito próxima do governo brasileiro, sempre teve uma interlocução muito boa com o governo brasileiro, no momento, por exemplo, de adoção de legislações, como o Marco Civil da Internet, e em vários outros momentos, em que ela, inclusive, defendia as políticas dela, dizendo que elas promoviam a liberdade de expressão de forma saudável, né, as políticas que ela agora está querendo retirar, né, e justificava, dizia isso para justificar o quê? Que o governo brasileiro não precisava tomar mais medidas porque ela própria já tomava, né, em alguma medida. Então, como uma tentativa de já flexibilizar as leis ou tornar as leis mais brandas, eles usavam isso como um argumento. E agora isso está sendo um pouco colocado em xeque, porque eles passaram anos dizendo que essas políticas eram positivas para a liberdade de expressão, e agora eles mesmos estão retirando, dizendo que não são. Então, fica uma coisa um pouco contraditória na postura da empresa de defender agora, entendeu? Com essa liberdade maior de propagar notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas, a gente tem o avanço também. Hoje em dia, a notícia falsa, ela não é mais uma coisa tão simples, né? Não é um texto ali que você bate com uma foto feita em Photoshop que parece meio montagem. A gente tem, e o senhor falou, por exemplo, inteligência artificial que está se modernizando a cada dia de forma muito rápida. A gente tem vídeos de deepfake, que pessoas que veem a internet, que usam a internet todos os dias, pessoas jovens, muitas vezes não conseguem identificar de imediato que é um deepfake. Para quem nunca viu, na verdade provavelmente já viu, mas para quem não sabe o que é deepfake, é basicamente quando você utiliza um vídeo de uma pessoa que existe. Muitas vezes o vídeo existe naquele contexto, naquele cenário, mas a tecnologia entra ali de tal forma que consegue fazer com que a boca da pessoa se mova parecendo que ela está falando uma coisa que ela não estava falando, mas que foi implantada ali, com uma voz que é igual à da pessoa praticamente. E aí a gente consegue ter vídeos grotescos, por exemplo, de um jornalista em um telejornal falando uma barbaridade, né? E esse deepfake, ele está se espalhando cada vez mais. Então, a inteligência artificial, que é muito benéfica quando usada para o bem, e ela pode ser também muito maléfica e se modernizando cada vez mais nesse sentido. É, Isso pode tornar toda essa questão, esse encerramento do programa de checagens, pode tornar toda essa questão uma bola de neve de desinformação que a gente pode até dizer que pode chegar a uma situação trágica na internet, descontrolada? Olha, é capaz. Não é como se a gente tivesse uma ausência de exemplos, né? A gente tem inclusive casos em outros países asiáticos em que o uso da desinformação gerou mortes. Então, e a gente tem um caso recente aqui no Brasil, né, que gerou comoção, que foi até um vídeo do ministro Haddad falando que ia taxar o cachorro, e aí todo mundo ficou preocupado, né? Teve umas questões de Pix, e então, assim, é mais provável que hoje a gente tenha
essas coisas acontecendo, né, especialmente com a mudança da política da Meta, e, e isso vai ser ruim, de um modo geral, para a democracia. O que vai ser interessante a gente ver nos próximos passos aí dessa história, né? Nos próximos capítulos dessa história, é a conversa ali, a audiência pública que a AGU marcou para quinta-feira, depois de receber a resposta da Meta sobre o que ela vai manter e o que ela vai tirar. Então, essa audiência pública que a gente tem na quinta-feira vai ser realmente muito importante para os próximos momentos aí dessa história importante para o nosso país. Pois é, um assunto que ainda dá muito pano para manga, né? Que ainda vai ter desdobramentos, com certeza. Ainda mais se a gente tiver nos próximos meses, quem sabe até o fim do ano, enfim, apesar da Meta dizer que não há planos para isso ainda, mas um encerramento por completo desse programa de checagens. A gente tem um judiciário brasileiro que tem batido o pé firme, né? E tem apertado o cerco também contra essa proliferação de desinformação. Dr. Marcos Valverde, advogado digital, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, agradeço muito pelos esclarecimentos aqui, pelo tempo disponibilizado. Muito obrigado, Lara. Conte com a gente aqui para o que precisar. Um grande abraço.